pessoal, boa noite, eu sou a Aline e eu vim explicar para vocês alguns incisos. Eu vou começar com o inciso 21 e eles nos diz o seguinte: o serviço de engenharia é qualquer atividade intelectual ou material útil para o governo, que não é obra. Só arquitetos, engenheiros ou técnicos especializados podem realizá-los. Existem dois tipos: o comum, que são serviços mais simples e padronizados, manutenção e adaptação, e o especial, que são serviços mais completos e variados. Bom, agora que você já entendeu um pouco sobre o inciso 21, eu vou explicar para vocês o inciso 22. E nesse inciso diz o seguinte: ele estabelece um critério financeiro para classificar obras, serviços e fornecimento como sendo de grande vulto. Se o valor estimado ultrapassar os R$200 milhões, entra nessa categoria, sujeitando-se provavelmente a regras e procedimentos específicos definidos nas legislações e nos decretos mencionados. Para finalizarmos, eu vou explicar para vocês o inciso 23. Basicamente, esse inciso ele descreve o termo de referência para a contratação de bens e serviços, que é um documento essencial que deve conter uma série de parâmetros e elementos descritivos. O termo de referência ele é um documento fundamental para iniciar o processo de contratação de bens e serviços. Ele serve como um guia completo, especificando tudo o que é necessário para a contratação. Os itens de A a J são chamados de alíneas, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que cada uma nos diz. A. Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. Essa linha exige que o documento detalhe exatamente o que será contratado, o objeto, qual a sua finalidade, a quantidade necessária, por quanto tempo o contrato será válido e se há possibilidade de estender esse prazo. B. Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Aqui, o termo de referência deve justificar a necessidade da contratação. Isso é referenciando estudos técnicos que demonstram a viabilidade e a necessidade do que será contratado. Se esses estudos tiverem informações confidenciais, apenas as partes não sigilosas devem ser divulgadas. C. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Essa linha pede uma descrição completa da solução que será implementada, considerando todas as fases, desde a sua concepção até o seu descarte ou fim de uso. O ciclo de vida. D. Requisitos da contratação. Aqui devem ser listadas todas as exigências e especificações técnicas, funcionais e de qualidade que o bem ou serviço a ser contratado deve atender. E. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. Essa parte do documento deve explicar como o contrato será executado na prática, ou seja, como as etapas serão realizadas para atingir os objetivos propostos, do começo ao fim do processo. F. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Essa linha, ela se refere a como o contrato será monitorado e supervisionado, para garantir que tudo esteja sendo cumprido conforme o planejado. Inclui quem será responsável por essa fiscalização. G. Critérios de medição e de pagamento. Essa seção define como o serviço ou bem será medido, para verificar se o que foi contratado foi entregue e, consequentemente, como e quando os pagamentos serão realizados. H. Formas e critérios de seleção do fornecedor. Aqui devem ser estabelecidas as regras para escolher a empresa ou pessoa que irá fornecer o bem ou serviço, incluindo os requisitos de qualificação e os métodos de avaliação das propostas. I. Estimativas do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar num documento separado e classificado. Essa linha exige uma estimativa detalhada do custo total da contratação, incluindo os preços individuais de cada item, como esse cálculo foi feito e quais os documentos comprovam esses valores. É importante que essa informação financeira esteja em um documento separado e organizado. J. Adequação orçamentária.
Por fim, o termo de referência deve confirmar que há recursos financeiros disponíveis no orçamento para cobrir os custos da contratação. Então, basicamente o inciso 23 e suas alíneas descrevem o termo de referência como um documento essencial e abrangente para qualquer contratação pública de bens e serviços. Ele garante transparência, planejamento e a correta execução do contrato, ao detalhar desde a justificativa da necessidade até a forma de pagamento e a disponibilidade orçamentária. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu vou explicar mais sobre o inciso 24 do artigo 6º. E ele diz assim: Anteprojeto. Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. A. Demonstração e justificativa do programa de necessidades. Avaliação de demanda do público-alvo. Motivação técnico-econômico-social de empreendimento. Visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. B. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade. C. Prazo de entrega. D. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e ou projeto da área de influência, quando cabível. E. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. F. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. G. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. H. Levantamento topográfico e cadastral. I. Pareceres de sondagem. E J. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Agora que a gente já conhece o inciso 24, vamos entender melhor o que ele quer passar para a gente. O que é o anteprojeto? Ele é um documento inicial, que vem antes da versão final de um projeto mesmo. Ele serve para trazer e definir dados e informações gerais e iniciais de uma ideia, antes dele se tornar um projeto de fato. E para que ele serve? Através dele, se pode analisar, discutir, debater se é um projeto viável, uma ideia boa mesmo, antes dele se tornar algo oficial. E ele pode ser um projeto de lei, um projeto arquitetônico, um projeto na área estudantil, design de anteriores e muitas outras formas. E o inciso 24 vai nos explicar como deve ser o anteprojeto. Ele explica o que é ele, mas também fala o que é obrigatório ter dentro dele. E na linha A, explica que dentro do anteprojeto tem que ter um outro documento com a explicação sobre os objetivos desse projeto. E também com detalhes quais são as necessidades que serão atendidas, os requisitos a serem cumpridos e as expectativas que os clientes possuem no projeto. A linha B diz que precisa ter os requisitos necessários para o projeto ou construção possuir solidez, segurança, durabilidade. A linha C explica que precisa ter o prazo de entrega. Na linha D, ele explica que dentro do anteprojeto precisa ter informações sobre como que será a estética e a forma do projeto e como será todo o espaço que será afetado pelo projeto. Em outras palavras, em formato de exemplo, vamos supor que querem construir um prédio de 5 andares. Aí eles têm um terreno de 400 metros quadrados e esse prédio vai ocupar 250 metros quadrados desse terreno, tendo uma altura de, exemplo, 20 metros de altura. Isso são as características que precisam ter na linha D. A linha E diz que precisa ter os critérios a serem considerados para o projeto, para que ele venha se adaptar aos interesses públicos, interesses gerais, interesses sociais, os critérios que ele precisa ter para ser econômico, ou seja, ter um bom custo-benefício, para que ele seja de fácil execução, seja acessível para as pessoas com alguma deficiência, para que ele possua impactos ambientais benéficos. Na F, ele diz que precisa ter uma sugestão de como será a criação da obra, como o serviço será executado. E essa etapa do anteprojeto pode conter várias informações, como cronograma, mapas, desenhos, mais outras informações visuais, informações um pouco técnicas também, e entre outras coisas. Na linha G, ela se refere a projetos e estudos e experiências anteriores, que serviram como base para poderem criar esse projeto específico. Na linha H, ele pede um levantamento das informações topográficas cadastrais. As informações topográficas, ele está se referindo às características físicas, geográficas do terreno.
E as informações cadastrais, ela está falando das informações que identificam os elementos relacionados à posse daquela terra. Ou seja, quando ele pede esse tipo de informação dentro do anteprojeto, ele está pedindo tanto informações físicas, geográficas do terreno, como também as partes mais burocráticas, as informações mais de regulamentação, de posse daquele terreno. Seja as informações sua ou de outra pessoa, de poder mexer, de poder alterar aquele espaço em específico. Ou seja, desde o anteprojeto precisa ter isso em mãos. Agora, na linha I, ela pede análises técnicas que avaliam as condições do terreno onde o projeto vai ser realizado. Ou seja, uma análise que fornece informações sobre o solo que vai ser usado, como a resistência, camadas que precisam ser tiradas, a presença ou não de água. Essas informações precisam ser analisadas e registradas dentro do anteprojeto. E, finalmente, na linha J, ela fala sobre o memorial descritivo dos elementos da edificação. Ou seja, isso daí é um documento que detalha todas as características, materiais, procedimentos que vão ser usados para a realização do projeto. E também, essa linha J não serve apenas para registrar as informações, mas também na hora de contratar um profissional adequado. Por exemplo, eu preciso de um pintor que saiba fazer a pintura de cimento queimado dentro do projeto em si. Então, na hora de contratar um profissional, eu vou dizer, eu quero um profissional que saiba fazer cimento queimado. Então, isso é uma organização para que a gente saiba quem ou não contratar também. E agora, informação importante, é que todas as informações que eu comentei sobre o anteprojeto, eles podem ser reformados e detalhados com maior clareza e maior certeza lá no futuro, quando for criada uma versão final oficial do documento. Pois, como eu disse, o anteprojeto é só um documento inicial, um esboço, que organiza as ideias e informações de um projeto desejado. Ou seja, se o anteprojeto ele é só um esboço, um documento inicial de algo, na hora que disserem sim, o projeto é viável, vamos fazer ele, aí sim vai ser um documento final, em que a gente pode pegar essas informações, esses dados e filtrar o que a gente quer para o projeto, o que a gente decidiu que não é mais viável, trazer mais detalhes, trazer uma previsão mais concreta do que a gente tem, do que a gente precisa fazer, e tudo isso é observado e finalizado num documento final. Mas eu já disse tudo, agora eu vou passar a voz para minha colega Laísa. Eu sou a Laísa e vou explicar para vocês do que se trata o inciso 25. Este inciso define que o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficiente, com nível de precisão adequado, para definir e dimensionar a obra ou serviço a ser licitado. Ele deve assegurar a viabilidade técnica e ambiental do projeto, possibilitar a estimativa de custos e a definição dos métodos de execução, servindo como base para o edital e o contrato. Para isso, o projeto básico deve incluir levantamentos, soluções técnicas detalhadas, identificação dos serviços e materiais, informações para definir métodos construtivos, subsídios para o plano de licitação e orçamento detalhado, conforme listados nas alíneas do inciso. Basicamente, o projeto básico é uma etapa fundamental para garantir a licitação eficiente e uma execução bem-sucedida da obra ou serviço. Oi, boa noite, eu sou o Rian, vou falar sobre o inciso 24. Já neste inciso, define que o projeto executivo é conjunto completo de informações necessárias para construir a obra. Ela detalha as soluções já definidas no projeto básico, identifica todos os serviços materiais e equipamentos que serão usados. Aí especifica suas características técnicas, sempre seguindo as normas técnicas aplicáveis. Sou o Gabriel e eu vou explicar para vocês o inciso 27. O inciso 27 fala da matriz de riscos em contratos administrativos, essencial para definir quem arca com os quais responsabilidades e custos diante de imprevistos, garantindo um equilíbrio financeiro inicial. Ela lista eventos supervenientes, prevê aditivos de prazo e estabelece diferentes níveis de liberdade para a inovação e na execução, dependendo se a obrigação é de resultado mais flexível ou de meio aderência estrita no projeto inicial, especialmente em obras e serviços de engenharia. Meu nome é Leonardo e eu vou explicar dois incisos de forma bem simplificada. O inciso 28 fala sobre o preço unitário, que é pago em um valor fixo por cada unidade de serviço ou item da obra efetivamente realizado. O total depende do que foi executado. Já o inciso 29
fala de uma forma simplificada do preço global, que é pago em um valor fixo pelo serviço ou obra completa, independente das quantidades específicas utilizadas. O total é predefinido. Bom, eu sou o Davi, eu vou explicar para finalizar o último inciso, o inciso 30. Nessa parte, fala que a empreitada integral é a contratação de um empreendimento completo, onde a empresa contratada é totalmente responsável por todas as etapas necessárias, obras, serviços e instalações, até a entrega final ao contratante. Essa entrega deve ser em condições de imediato funcionamento, atendendo a todas as finalidades para as quais o empreendimento foi contratado e cumprindo todos os requisitos técnicos e legais para sua atualização segura. Bom, obrigado a todos que assistiu aí. Essa foi a nossa apresentação. Tamo junto sempre.